pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou comentar aqui com vocês sobre uma das séries mais esquecidas de Transformers, no caso a trilogia Prime Wars, que particularmente é uma das minhas séries favoritas, apesar de todos os seus defeitos, e que sim, acabou sendo esquecida principalmente pela má distribuição da série na época, se limitando a streamings pouco conhecidos internacionalmente. Na verdade, essa série não foi divulgada internacionalmente, tanto que, se eu não me engano, a única dublagem que ela recebeu foi em inglês, ou seja, nós não temos ela dublada para português do Brasil. E esse pode ser o início de um novo quadro aqui no canal, onde eu dou a minha opinião sobre séries de Transformers. E sim, eu decidi começar com a trilogia Prime Wars, que é uma das que eu mais gosto, e vocês vão estranhar isso provavelmente porque, bom, vocês vão ver. Só que ela é pouco conhecida ou pouco lembrada, justamente por conta dessa má distribuição, não por ser necessariamente ruim ou qualquer coisa assim, até porque a gente tem coisa muito pior na franquia que é lembrada com uma certa frequência, então nem faria sentido esse tipo de coisa. Mas antes de iniciarmos com o conteúdo desse vídeo, claro, eu já gostaria de contar com seu like e também com a sua inscrição aqui no canal. Além disso, não se esqueça de ativar o sininho para poder receber as notificações. É extremamente importante que você se mantenha informado de quando nós teremos vídeos aqui no canal. Agora, indo para o assunto desse vídeo, a trilogia Prime Wars é uma série de 3 desenhos animados produzidos pela Machinima, tendo sido lançada entre 2016 e 2018, com cada desenho sendo tratado como uma temporada individual de uma trilogia maior. A primeira, Combiner Wars, teve 8 episódios de 5 minutos cada. Já as duas últimas temporadas, Titans Return e Power of the Primes, tiveram 10 episódios de 10 minutos cada. Em janeiro de 2019, a maior parte do conteúdo dessa trilogia acabou sendo removido dos serviços de streaming, dentre eles inclusive o próprio YouTube. Tudo isso por conta do fechamento da Machinima, ressurgindo apenas no site da Rooster Teeth no ano seguinte, embora esse site não exista mais. A primeira temporada, Combiner Wars, acabou chegando um pouco tardiamente nos serviços, tanto que a linha de brinquedos da Hasbro já havia sido finalizada e eles já estavam em Titans Return. E para poder piorar a situação, a primeira temporada realmente não recebeu críticas muito positivas. Apesar disso, foram anunciadas as continuações Titans Return e Power of the Primes, não cancelando o desenho. Titans Return repetiu o mesmo erro do lançamento anterior, sendo lançada somente no final de 2017, quando a linha Titans Return já havia sido sucedida pela Power of the Primes. A última parte, no caso a temporada Power of the Primes, conseguiu chegar em cima da hora, tendo a sua estreia nos meados de 2018, no meio do ciclo de vida da sua linha de brinquedos. E embora seja considerado uma grande decepção por parte dos fãs, ainda assim teve um desempenho melhor do que as temporadas anteriores. Falando sobre Transformers Combiner Wars já começa com um problema por si só estrutural. São 8 episódios de 5 minutos cada, totalizando cerca de 40 minutos de uma história que possui conteúdo demais para poder ser abordado em tão pouco tempo. A série perde tempo com cenas inúteis, como 1 minuto inteiro mostrando Starscream sobrevoando Cybertron. E considerando que a série tinha um tempo curto pré-definido, bem, a impressão que passa é que a produção não fazia a menor ideia do que estava fazendo. E como consequência, o cenário da história é extremamente mal definido. Os vídeos de prelúdio da série aludem vagamente a guerras dos Combiners, que começaram um pouco antes do fim da Grande Guerra, e de alguma forma continuam até o presente, apesar do fim das hostilidades entre os Autobots e os Decepticons. Nenhuma explicação é dada sobre como ou por que essa guerra começou, ou mesmo sobre o que exatamente os Combiners estão fazendo que constitua uma guerra. As cidades de Caminous aparentemente foram destruídas pelas guerras dos Combiners, mas se isso é dano colateral de brigas entre Combiners ou resultado de Combiners simplesmente destruindo coisas, nunca nos é dito. Na verdade, durante todos os eventos da primeira temporada, parece apenas que temos mais os Combiners brigando de forma isolada do que uma grande guerra em si. Então o contexto acaba conflitando com a ambientação. O enigma da combinação é um conceito igualmente problemático, sem nenhuma explicação real sobre o que é, de onde veio ou o que faz, além do fato de ter criado os Combiners. Em certo momento, Rodimus Prime fala sobre usá-lo para controlar os Combiners, mas aparentemente sua intenção era criar um exército de Combiners, o que também não faz sentido, já que o problema principal da trama parece ser os Combiners brigando entre si. Então, criar mais Combiners para brigar entre si não me parece uma solução extremamente inteligente. Além disso, para uma
uma série chamada Combiner Wars, ela dá muito pouco foco aos personagens que supostamente deveria promover, tratando-os como figurantes aleatórios. Embora Devastator receba alguns diálogos de desenvolvimento de personagem, Victorian aparece do nada segundos antes de ser assimilada por Starscream, mesmo sendo a única Combiner a receber um vídeo introdutório que a apresentava como peça-chave da série, o que acaba não se aplicando de fato. O mais próximo que chegamos de uma guerra de Combiners na tela é a breve luta entre Menasor e Computron no primeiro episódio, que dura apenas 1 minuto. Embora o conselho descreva a ameaça dos Combiners como um problema enorme fora de controle, a ameaça que eles representam na série parece muito vazia. Menasor, por exemplo, morre com um único golpe da espada de Windblade, o que realmente não faz muito sentido. Os Combiners nunca são vistos se combinando de fato, e os únicos componentes vistos individualmente são 3 dos Constructions. Mesmo quando seus membros são decepados, a série não reconhece o fato de que eles podem, aparentemente, se tornar indivíduos. No clímax da série, parece brevemente que Starscream se tornará um Super Combiner, com os outros Combiners formando seus membros, mas em vez disso, ele se torna apenas uma cabeça gigante gritando. Em termos de caracterização, enquanto o Optimus Prime e Megatron geralmente se mantêm fiéis à ficção clássica da geração 1, outros personagens receberam interpretações radicalmente diferentes que se mostraram impopulares entre o público-alvo. Windblade, geralmente retratada como uma diplomata gentil e heróica, foi reimaginada como uma psicopata vingativa com o objetivo de matar qualquer um associado aos Combiners. O vídeo de prelúdio de Starscream, por sua vez, nos apresenta como um indivíduo que buscava genuinamente redenção por seus atos passados, o que é, no mínimo, uma nova abordagem interessante. Vemos esse novo papel se concretizar durante a maior parte da série, até o último momento. Em War of Giants é revelado repentinamente que ele estava tramando um plano a longo prazo, apesar de o público ter sido assegurado de suas boas intenções por um monólogo interno. Apesar da série ser animada pela lendária Tatsunoko Production, e particularmente eu achar a série bem bonita graficamente, ela sofre muito pela taxa de quadros visivelmente baixa, o que deixa as cenas de ação um pouco difíceis de se acompanhar, porque realmente tudo é muito travado e eu não consigo entender por que eles fizeram dessa maneira, mas realmente não funcionou. Agora, falando sobre Titans Return, que é a segunda temporada, tenta continuar exatamente de onde Combiner Wars parou, mas na prática parece muito mais que eles tentam consertar os estragos gerados pela primeira temporada do que de fato dar uma sequência à história que nós temos nesse momento. Mesmo com episódios um pouco maiores, a série repete o principal problema da anterior: ideias gigantescas demais para um formato tão curto. No fim das contas, temos novamente uma história cheia de conceitos grandiosos, tratados de forma superficial, e isso prejudica principalmente quem queria ver os titãs sendo explorados de verdade, embora sua apresentação não seja exatamente tão ruim quanto as dos Combiners. A transição entre as temporadas praticamente não existe. Todas as consequências de Combiner Wars são ignoradas ou resolvidas às pressas, e Titans Return simplesmente joga o espectador diretamente em um novo conflito maior, sem amarrar nada do que veio antes. A introdução dos Titans poderia expandir o escopo da história, mas assim como o enigma da combinação, eles simplesmente aparecem sem explicação. São armas, fortalezas, entidades conscientes e ferramentas ao mesmo tempo, sem que o roteiro defina claramente o que eles representam. Trypticon surge como a grande ameaça, mas nunca é explicado por que ele é tão importante ou qual o seu papel dentro da mitologia de Cybertron. Ele destrói algumas coisas, causa caos e é isso. É a ameaça dos titãs sendo narrada, mas não realmente mostrada, embora, honestamente, de um jeito menos desastroso que na temporada anterior. Os Combiners seguem mal aproveitados. Victorian retorna só para liderar um grupo atrapalhado e cumprir o papel de figurante de luxo, enquanto Devastator está ali apenas para apanhar no fundo das cenas. Menasor tem a personalidade de um bully infantil, e Computron aparece e desaparece sem deixar marca alguma, sendo completamente esquecível. O conceito de Headmasters também é citado, mas nunca desenvolvido. É mais uma ideia jogada que não chega a ser explorada. Isso até faria algum sentido se o foco estivesse realmente nos titãs, mas como nem eles são bem trabalhados, tudo fica perdido. Outra camada problemática está no ritmo e estrutura dos episódios. Assim como antes, os roteiros abusam de diálogos longos, solenes e repetitivos, em um tempo que não permite nem a mínima construção. A série insiste em soar épica, e embora ela de fato tenha esse lado melhor elaborado do que a temporada anterior, ainda é algo superficial. A cena em que Fortress Maximus é ativado, por exemplo, deveria ser um dos pontos altos da temporada, mas dura pouco, não é construída e visualmente carece de impacto. Apesar disso, a temporada até que consegue construir uma ambientação um pouco mais pesada, o que ajuda na imersão, mas com a falta de
contexto e de explicações, o resultado ainda é algo raso, embora ainda seja uma temporada que eu goste bastante apesar dos seus defeitos. Na caracterização, Optimus e Megatron continuam sendo os mais coerentes com suas versões clássicas. Megatron inclusive tem alguns dos diálogos mais interessantes de toda a trilogia, mas falta a ele um enredo que realmente o desenvolva. Já o Windblade permanece totalmente desconectada de qualquer versão conhecida. Sua personalidade vingativa e descontrolada não evolui e nem é questionada, apenas continua ali, como se fosse natural a personagem agir dessa forma. O Overlord também aparece como uma força destrutiva sem objetivos muito claros, mas sua ligação com o Unicron acaba adicionando uma camada sombria interessante, ainda que a série trate isso de forma bastante abreviada. No final das contas, o grande problema de Titans Return é que essa temporada não consegue lidar com as ideias que ela mesma apresenta. Há drama, mas sem consequência. Há ação, mas sem relevância. Há mitologia e sem explicações. Essa temporada promete trabalhar a queda de titãs, conflitos ancestrais e o despertar de forças messiânicas, mas tudo se dilui em episódios que não conseguem se organizar, embora ela até tente dar uma direção narrativa para a história. Assim como Combiner Wars, Titans Return mais parece uma ponte forçada para a próxima etapa da trilogia do que uma história que realmente sabe onde quer chegar. Agora, falando da última parte da trilogia, que é Transformers Power of the Primes. Transformers Power of the Primes fecha a trilogia tentando ser maior do que qualquer outra coisa que veio antes, mas sem a estrutura necessária para poder sustentar tanta ambição. Se Combiner Wars foi confusa e Titans Return exagerou no escopo, Power of the Primes combina os problemas das duas: mais personagens, mais conceitos cósmicos, mais reviravoltas e menos consistência narrativa. É uma conclusão que parece apressada, desconexa e até indiferente ao que a trilogia vinha construindo. Logo de início, tudo o que aconteceu em Titans Return é praticamente ignorado. A morte de Trypticon, a queda dos titãs, a destruição generalizada, nada tem consequência. A história simplesmente salta para a próxima ameaça, Megatronus Prime, e depois para Unicron, agora reduzido a um espírito possuindo o corpo de Hot Rod. Essa escolha diminui drasticamente o impacto do maior vilão da franquia. Em vez de uma presença titânica, ele vira antagonista secundário, o que não seria um grande problema se esse fosse o prefácio de uma abordagem mais interessante, especialmente considerando que essa temporada deveria retratar o poder dos Primes. A morte de Victorion, que deveria ser um momento marcante, é rápida, sem peso dramático e sem repercussão. A introdução do Volcânicos é até interessante, considerando que é a primeira vez que vemos o Combiner Dinobot em tela, enquanto o Predaking acaba recebendo uma apresentação totalmente preguiçosa e esquecível. Já Optimus Primal, apesar de ganhar sua forma de Optimal Optimus no final da temporada, entra na história de maneira tão arbitrária que parece que qualquer outro personagem poderia ter ocupado seu lugar. O problema central é que Power of the Primes parece incapaz de fazer algo significativo com sua própria mitologia. A trilogia inteira constrói os Primes como figuras divinas essenciais para o passado e o futuro de Cybertron, mas quando finalmente chegamos à temporada que deveria explorá-los, descobrimos que não há nada ali. A única coisa realmente desenvolvida é o trauma de Megatronus pela morte de Solus Prime, o que eu até acho algo bem trabalhado por mostrar a relação dos dois no passado, mas as ações no presente não são exatamente exploradas conforme deveriam. E, como nas temporadas anteriores, a série abandona elementos que ela mesma havia estabelecido. Os Titans desaparecem por completo, como se nunca tivessem sido importantes. O enredo avança ignorando sua própria mitologia, e os personagens que funcionam, como o Megatron, acabam presos em uma narrativa que não sabe usá-los. O sacrifício final dele tinha potencial dramático, mas perde impacto porque a matriz do caos já não representava a grande ameaça, usando apenas a desculpa dele ser usado novamente pelo Unicron como justificativa para o sacrifício, embora seu passado como Galvatron nunca tenha nem mesmo sido mencionado antes disso. O final tenta soar épico, com o retorno de Optimus Prime e a presença de Optimal Optimus, mas a trilogia nunca construiu o peso emocional que essa cena exige, e então chega o golpe final. Starscream reaparece do nada, sem explicação alguma, apenas para sugerir histórias futuras que nunca seriam feitas. Um resumo perfeito do maior problema da trilogia: criar expectativas sem entregar desenvolvimento. No final das contas, Power of the Primes promete a culminação de uma saga mitológica épica, mas entrega apenas fragmentos dispersos de ideias grandiosas, sem aprofundamento, sem continuidade e sem coragem para explorar verdadeiramente seu próprio universo. O que poderia ter sido o ápice da lore dos Transformers acaba como um epílogo fraco. Apesar de todas essas críticas, e elas realmente precisam ser feitas, como eu disse anteriormente no vídeo, essa ainda é uma das minhas séries favoritas de Transformers.
Transformers. Muito desse meu apreço vem por conta de Titans Return, que pra mim é facilmente a melhor parte da trilogia. É onde os Titans ganham personalidade, é onde a mitologia parece ter algum tipo de direção, e é onde alguns personagens brilham de um jeito que raramente vemos em outras mídias. Embora, é claro, Titans Return, assim como as outras temporadas, tenha inúmeros defeitos. Outro ponto que sempre me atraiu é o tom apocalíptico da série. Há personagens aqui que eu simplesmente amo. O Megatron, por exemplo, eu considero impecável. O Optimus Prime também tem bons momentos, a Mistress of Flame, que é uma personagem que eu admiro muito, vindo dos quadrinhos, o Overlord, que também sempre foi um personagem imponente desde a sua existência, e, claro, o Emissary, que também foi uma boa surpresa dessa série. E eu realmente gosto da forma como os Titans são retratados dentro da medida do possível. Mesmo que eu não seja exatamente um grande fã da ideia do Trypticon ser possuído pelo Starscream. Pelo menos aqui nós vemos uma tentativa de dar voz e personalidade a entidades que são só tratados como meros robôs gigantes, máquinas de guerra, sem vida, sem personalidade. Outro ponto dessa série que também sempre me atraiu é o seu tom apocalíptico. Ela tenta construir um clima de fim dos tempos e, apesar do seu roteiro um pouco problemático, ela realmente consegue trazer uma carga dramática que até certo ponto realmente funciona. Existe um certo senso de urgência, de colapso inevitável, que acaba ajudando na imersão, embora é claro isso seja vazio quando nós olhamos pro roteiro. Além disso, a trilha sonora também contribui bastante pra isso, apesar dela não ser extraordinária, mas eu acho que ela consegue determinar uma ambientação no mínimo interessante. Visualmente eu também gosto muito da série, os visuais são bem polidos, bem bonitos, é uma das séries visualmente mais bonitas de Transformers que nós temos até os dias de hoje, apesar, é claro, de eu não gostar nem um pouco da qualidade da sua animação, afinal a movimentação dos personagens é em baixo FPS, isso daí é uma coisa absolutamente ridícula. No final das contas, a trilogia Prime Wars é bastante problemática se nós olharmos para o seu potencial inicial, mas ao mesmo tempo, dentro do que ela tenta fazer, ela ainda possui elementos que acabam me conquistando. Não é perfeita, não é coesa, mas curiosamente tem um tipo de charme estranho. Sabe, a série não precisa ser perfeita para que você tenha um carinho especial por ela. Basta que algumas partes ressoem com você de um jeito único, seja por um personagem marcante, uma cena impactante ou até mesmo por aquele clima apocalíptico que consegue te envolver. E no final das contas é esse tipo de coisa que me faz revisitar essa trilogia com frequência. Ela pode não entregar tudo o que promete, mas com certeza entrega o suficiente para poder deixar uma marca. Então pessoal, esse foi o vídeo e eu espero que todos vocês tenham gostado. Se esse foi o caso, claro, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como este e ative o sininho para poder receber as notificações. No mais é isso pessoal, valeu e falou!